Olá, galera. Márcio Sapão na área. Então, eu fiz um vídeo me apresentando. Meu nome é Márcio, mais conhecido como Sapão. Inclusive, quem me deu esse apelido de Sapão foi meu filho, para vocês terem uma ideia. Ele não me chama nem de pai, ele só chama de Sapão. Todo mundo que ele vai, isso aqui é o Sapão, isso aqui é o Sapão. Mas eu não ligo para isso, não. Entendeu? Eu não sinto nenhuma falta de respeito no pensamento dele, na brincadeira dele. Eu adoro brincadeira, adoro curtir com os meus filhos, adoro de brincar com os meus filhos. Apesar de ter uma aparência de cara bravo, bruto, eu sou. Mas com eles eu gosto de me levando. Então, esse vídeo vai ser sobre a minha doença, uma doença que eu tive aí, logo depois da pandemia. Eu tive uma doença, que eu não sabia que eu tinha essa doença. O que era essa doença? Eu tinha uma dor de cabeça constante, constante. Vivia à base de remédios, de Doril, Anador, aquelas coisas que para a dor. Eu vivia à base daquilo, todo dia, todo dia, todo dia. Aí teve uma vez que eu tava deitado, tava um frio, que nem tá hoje tá friozinho. E aí eu falei pra minha mulher, ô Rê, minha mulher chama Rê, né? Eu falei, ô Rê, faz uma sopa de feijão, tô com uma vontade de comer uma sopa de feijão, dá pra você fazer? Eu tô falando isso porque vocês vão entender o sentido disso, né? Que vocês estavam, pô, mas por que você tá falando? Vou te explicar. Aí eu tava deitado assistindo televisão, assistindo um filme, era uma série, não me recordo. Aí eu falei, dá pra você fazer uma sopa de feijão? Ela, eu vou fazer mesmo, eu também tô com vontade e tal. Nisso, eu dormia na cama e tinha um tipo como se fosse um criado mudo, aquelas coisas de velho mesmo, que criado mudo fica bala, chiclete, chocolate, tudo no criado mudo. É a mesma coisa. Eu tava com chocolate, eu deixava os controles e tal. E ela entrou no quarto e ela me pegou querendo mudar o canal da televisão. Eu tô mudando o canal da televisão, só que eu tava mudando, apertando, em vez de eu apertar o controle remoto, eu tava apertando o chocolate. Ela, o que que você tá fazendo? Eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu brinco demais, assim, sabe? Tiro muito sarro, falo muito palavrão. Eu tô tentando até me corrigir nesse sentido também. Aí ela, o que que você tá fazendo? Eu falei, eu tô querendo mudar esse controle, não tá com problema, não muda. Ela falou, mas isso aí é o chocolate, isso aí não é o controle e tal. Aí eu percebi, eu falei, é verdade. Eu tava querendo mudar a televisão com o chocolate na mão. Beleza, coloquei do lado, dei risada e tal. Olha, uma coisa interessante. Eu me lembro de tudo isso que eu tô falando para vocês. Para mim, eu estava fazendo o correto, a minha mente estava mandando que estava certo o que eu estava fazendo, só que era com as coisas erradas. Tipo assim, estava apertando o controle, sabendo que eu queria mudar o canal da televisão, só que eu estava apertando o chocolate. Olha que coisa interessante. Aí beleza, acabou. Ela trouxe a sopa de feijão para mim, voltou para a cozinha e eu dentro do quarto. Eu tenho uma mania de comer deitado na cama. Isso aí é almoço, qualquer horário que for, café da manhã, eu só faço isso na cama. Tem mesa, depois eu vou mostrar para vocês a minha área aqui. Tem uma área muito legal aqui para sentar, comer, beber. E eu não faço, eu faço na cama. Aí, beleza, fizemos isso. Ela trouxe para mim a sopa de feijão. Ela foi para a cozinha e eu fui lá comendo. De repente ela entra no quarto e fala, Márcio, o que você está fazendo? Eu olhei para ela, e eu lembro, hein? Olha, pior é que eu lembro. Falei, o que foi? Você está comendo feijão pelo nariz? Eu pegava o caldo de feijão assim, tô comendo, e em vez de eu pôr na boca, eu tava pondo no nariz assim, ó, tava entornando no nariz. Eu não sei como é que chama esse tipo de atitude que eu tive. Deve ter alguma coisa médica, assim, alguma, no sentido médico, um nome que eles dão para isso, mas não sei. E ela falou, você não tá legal. E quando ela viu eu mexendo com o chocolate, ela achou que eu tava zoando, que eu tava brincando, que eu tava tirando sarro e tal, e porque eu falei rindo, entendeu? Aí quando ela entrou e viu eu tomando o caldo de feijão pelo nariz, aí ela ficou desesperada. Não, vou falar pro nosso filho, né, chama B, né? Vou falar pro B te levar no médico, vou te levar no médico, vou te levar no médico. Falei, não, que médico, que eu vou nada. Só que eu fiquei muito mal. Eu comecei a falar coisas, dar risada de besteira, normal. Ela ligou para um amigo meu veio aqui em casa, falou, o que está acontecendo? Aí ela, ele tá assim, 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 e eu escutando, só que eu não, minha cabeça não raciocinava. Aí me pegaram, ele me levou no carro dele, o carro dele
é vidro elétrico, é trava elétrica, é um carro bacana e tal. Eu tô lá, entrei dentro do carro dele, eu lembro também disso. Eu entrei, sentei no banco de passageiro, tô tentando achar a maçaneta para subir, para baixar o vidro. Ele, o que você tá fazendo, Márcio? Ah, cadê a maçaneta desse carro? Ele falou, isso é vidro elétrico. Aí ele percebeu que eu também estava muito mal. Chegamos no hospital, tiraram minha pressão, chegou minha pressão, mediram minha pressão 19/28 ou 27, uma coisa assim. Os médicos nem pensaram, na hora já começaram a meter injeção em mim, já me internaram, eu tenho emergência, mandaram para emergência. Resumindo a história, entrei no hospital, ciente, assim, com a cabeça pensando. A minha mulher falava que eu via as pessoas vindo na minha direção, as pessoas vinham toda torta, que nem quebra-cabeça, sabe? Tudo torto, tudo aí esquisito. Eu lembro de tudo isso. Eu lembro de 4, 5 médicos vindo falar comigo, porque eles achavam que eu estava drogado, acharam que eu tinha usado droga, acharam que eu estava com algum tipo de, sabe, distúrbio mental, que realmente estava, mas era diferente do que eles estavam pensando, que eles estavam achando que eu estava drogado. Aí a minha mulher falou pra eles, não, mas ele não tá drogado, ele não usa droga, tal, não sei o que, beleza. E vamos internar. Tiraram, aí falou, vamos tirar, a minha pressão começou a dar uma baixada, ele falou, mas não vamos liberar ele enquanto não abaixar a pressão dele. Aí deixaram eu internado, no hospital Mandaqui, aí me deixaram internado, hospital maravilhoso, não tenho nada que falar desse hospital, se não fosse por eles eu nem tava vivo hoje. Aí eles me internaram, aí tiraram chapa, tiraram aquele negócio computadorizado, fugiu da cabeça. Essas picos de falhas que dá na minha cabeça é consequência desse problema que eu tive. Vocês vão entender. Aí, aquele negócio computadorizado, que passa scanner, tá na cabeça, que eu esqueci o nome agora. Fizeram aquilo lá. Nesse exame constou que eu tava com um coágulo de 2,5 centímetros na cabeça. Aí a médica falou, vamos ter que descobrir o que é esse coágulo. Aí fizeram o teste, nada de aparecer, não sabia a causa, acharam que era um tumor cerebral, acharam que era um monte de coisa, beleza. Aí falaram, você não vai poder ir embora, aí começaram a me dar aquelas injeções na barriga diariamente, começaram a cuidar de mim, começaram a ver que a minha situação foi melhorando. No começo, à noite, eu não conseguia dormir, ficava rodando no hospital, na área do hospital, querendo passar pela parede. Olha, foi uma coisa terrível. Tiraram 4 vezes líquido da minha espinha, que acharam que era meningite. Eu sofri muito. Mas hoje em dia eu estou bem, graças a Deus, hoje em dia eu estou bem. Resumindo a história do tumor. Eles falaram, passou 1 dia, 2 dias, todo dia fazia radiografia, fazia essa coisa computadorizada, eu sei que todo dia eles faziam isso. Quando chegou no 7º dia, descobriram que o meu tumor tinha diminuído, chegou a desaparecer, e eles não sabem de onde veio esse tumor, não sabem o que foi esse tumor, acharam que eu ia ter problema mental para sempre, porque eu saí de lá meio abestalhado ainda tal. Mas, pra vocês terem uma ideia, eu nunca tive problema mental. Uma vez logo depois que eu saí do hospital, eu fui no mercado comprar um negócio, chegou no meio do mercado, eu não sabia onde eu estava. É uma coisa terrível. Você está num lugar, você olha para o lado, olha para o outro, não sabia onde é a saída, e dá aquele negócio estranho e tal. Mas, graças a Deus, não deixou sequela nenhuma, saí do hospital, tive alta. Eu teria até que ter tido um acompanhamento para ver se não tinha deixado algum tipo de sequela. A sequela deixou, porque minha cabeça hoje em dia é muito falha. E eu tenho muito medo que meu pai morreu com Alzheimer também, entendeu? E eu tô achando que eu tô com algumas falhas, assim, pode ser por causa dessa doença desse tumor, ou alguma doença que vai aparecer, né? Que dizem que é hereditária. Mas até lá eu vou fazendo as minhas coisas, vou dando meu testemunho aqui para vocês, tá? Esse foi o testemunho do coágulo no cérebro, entendeu? Você vê que a gente nessa vida, a gente não é nada. A gente é uma carcaça. Eu costumo falar, até fica uma palavra meio pesada, né? Eu costumo falar que nós somos carne podre. A gente só tá aqui para viver o momento, cai dura amanhã, ou no outro dia você já tá fedendo, entendeu? Então, aproveite a vida, pessoal. A vida é breve, a vida é curta, entendeu? Aproveite filhos, abrace seus pais. Eu nunca tive um abraço de um pai meu, nunca tive um abraço de uma mãe minha. E hoje em dia eu tento fazer isso que eles não fizeram comigo, eu tento fazer com os meus filhos. Eu tenho meu filho mais velho, tem 34 anos. Eu trato ele, sabe, com muito carinho.
E depois eu vou contar a minha história com ele também, que o meu filho mais velho tem uma história muito difícil, né, de pai e mãe, de pai e filho, porque é um filho maravilhoso, é um filho abençoado por Deus. Não, o outro também é, os dois são abençoados. Eu sou um filho, eu sou um pai, só tem que ter honra dos meus filhos, que meus filhos são abençoados. Mas isso é uma história para outro vídeo aqui, tá bom? Então pensem bem, pessoal, refletem. A vida é uma só. Abrace seus filhos, fala para ele que ama eles, que isso aí não é uma vergonha nenhuma. Se chegar para um filho seu e falar, filho, eu te amo, é muito bonito, entendeu? É muito bacana. E assim, eu abraço meu filho, eles ficaram tudo com vergonha, tá? Não quero nem saber. Eu ia no mercado com eles, até hoje eu vou no mercado, eu abraço eles, eu beijo eles, eu não tô nem aí, porque os outros pensam, eu falo, o que importa é que tá no meu coração. Tá bom, gente? Refletem sobre isso. Eu desejo a vocês um excelente dia, tudo que aconteça de bom na vida de vocês. Se vocês que gostaram do meu depoimento aqui, dê o like, não se esqueça de inscrever no nosso canal, que eu estou precisando muito de vocês para curtirem esse canal, porque eu vou fazer muitos e muitos e muitos e muito mais vídeos nesse sentido de vida, tá bom? Deus abençoe. Márcio Sapão na área. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.